Olá, pessoal! Vamos então aí à nossa aula 11, onde hoje nós vamos estar vendo o nosso desenho topográfico e como a gente faz a representação desses dados, né, desses nossos pontos levantados na planta. Então, a representação do nosso relevo, ela é de extrema importância para que o nosso leitor, né, quem vai interpretar, pegar o nosso projeto, seja capaz de entender e obter ali informações necessárias e precisas. Com isso surge para nós os mapas topográficos, né, onde eles vão transparecer, transpassar e representar o nosso plano, o nosso terreno, a nossa área a ser levantada. Nós temos dentro desses mapas pontos cotados, né? O que é esses pontos cotados? O que eles representam para nós? Vamos estar vendo. Curvas de nível, então as curvas de nível elas andam com o engenheiro, né? Então a gente tem que saber interpretar, tem que saber o que elas passam, porque é de extrema importância que começa o nosso projeto, começa a idealização de tudo aquilo que se deseja planejar e projetar. Então, a partir das curvas de nível, toma-se decisão de metodologias, formas de se realizar uma planta, né, um projeto, uma estrada, uma casa e assim vai, então, aí as nossas finalidades. E como que a gente cria, como que nós interpretamos essas curvas de nível e, por fim, vamos ver aí um exemplo, né, a definição aí da declividade do terreno, como a gente obtém também esses valores. Então, a representação do nosso relevo, ela vai estar presente tanto nas nossas plantas de levantamentos planimétricos, altimétricos e planialtimétricos, onde a gente vai ter aí os 3 eixos representados. Eles fazem parte do nosso serviço topográfico. Então, você vai fazer um levantamento em campo, nós vamos coletar esses dados, né, na nossa caderneta de campo, levamos para o escritório, fazemos a interpretação desses dados, fazemos o nosso memorial descritivo e também temos que apresentar esse desenho do levantamento topográfico que compõe, então, compõe o nosso levantamento aí, a entrega final. E esses levantamentos topográficos, né, essas representações, também dão origem aos nossos mapas topográficos, né, onde nós vamos ter uma interpretação detalhada do relevo, com as representações de depressões, de áreas de aclive, declive, localização, áreas de vegetação, áreas de represas, todas as informações que eu desejo ter também para a minha finalidade, ele vai estar ali no meu mapa topográfico, principalmente com o nosso relevo e as curvas de nível que compõem essas mudanças de altitude. Bem como temos a hidrografia, né? Então, nos nossos mapas, as águas são muito importantes, né? A engenharia sabe muito bem. A água, ela está presente, a gente precisa saber e prever onde que ela vai estar correndo, o que ela vai poder estar influenciando também aí nos nossos projetos. Então, a gente vê aí na figura um mapa topográfico, onde nós temos a representação das curvas de nível, as depressões, as coordenadas, né, a localização aí dos nossos pontos cotados, onde nós temos vegetação em verde representado, se nós temos aí rios, as cidades, nomenclaturas, as cotas das curvas de nível. Então, a gente consegue extrair bastante informações daí dos nossos mapas topográficos, entre elas as nossas bacias hidrográficas. Então, a gente vê na figura as bacias hidrográficas aqui em perspectiva, em desenho 3D, a gente consegue entender um pouquinho melhor, que é essa delimitação da minha bacia, pontos mais altos para onde nós vamos ter as quedas, né, as águas, as chuvas, onde essa água cair, para onde ela vai correr, para que lado ela vai cair. Então, a bacia hidrográfica, ela limita essa área das águas, das chuvas, e que percorrem para os nossos rios. E aí surgem os nossos rios, né, representados, né, em azul, né, verde, azul aí, escuro, para que a gente interprete mais fácil também nos nossos mapas topográficos.
As bacias hidrográficas, elas têm, então, a nascente, o divisor de águas, que é delimitado pela essa mudança de altitude, de cota do relevo, para que lado que a minha água vai, e surge aí o rio com o seu afluente, né, a foz aí, o ponto final. Bom, nós vimos aí o mapa topográfico, alguns pontos no meio que são os pontos de cotas. Esses pontos de cotas, eles também são muito utilizados e muito importantes nos nossos levantamentos de arruamentos, de loteamentos, áreas onde a gente precisa ter uma informação precisa daquele ponto para depois a nossa indicação de declividade, de inclinação da rua, do terreno. Na figura, então, dos pontos cotados de uma implantação viária, nós temos também aí sistemas hidráulicos e edificações. Então, com esses pontos cotados, nós conseguimos ter grande precisão do terreno e esses pontos vão me indicar qual é a cota, onde que minha água vai estar correndo. Então, num sistema de drenagem, um sistema aí de água, de esgoto, de percorrer também a via. Então, tudo isso aí é muito importante que a gente tenha os nossos pontos cotados em planta para uma melhor visualização também. Às vezes a gente tem uma declividade acentuada, uma depressão, então esses pontos cotados também conseguem aí indicar bem nessa implantação aí viária. E também de novos loteamentos, de pontos importantes nas nossas áreas. Curvas de nível e os métodos de criação. Então, nós temos como criar essas curvas de nível e como interpretá-las e como sabê-las se elas estão corretas ou não no nosso desenho. Então, nós temos as curvas de nível como linhas que ligam os pontos. Então, imaginem os nossos pontos cotados, elas vão ligar esses pontos, essas de mesma cota, de mesma altitude. Nós temos, então, sempre numa curva de nível, os pontos com mesma cota ou mesma altitude. Então, todos os pontos que eu tenho na minha curva de nível, conforme a imagem, elas estão sempre na mesma cota, no mesmo relevo. Então, eu consigo interpretar e enxergar o meu desenho que está no plano X, Y, como se eu tivesse essas mudanças no Y, que eu tenho, né? Na verdade, a gente tem, mas nós não visualizamos no plano XY, mas a gente consegue interpretar por essas indicações das cotas como que o meu relevo ele se comporta. Além disso, nós vamos ter as principais propriedades das curvas de nível e para que vocês não errem no desenho, né, quando transpassar esses pontos para as curvas e não ocorram aí essas divergências. Então, nós temos curvas de nível erradas na figura, ou seja, duas curvas de nível, elas nunca podem se tocar ou se cruzar, porque se elas estão no mesmo nível, como que eu bifurco uma curva de nível e ela vira dois valores de cota, né? Então, a gente não pode. Toda a curva de nível ela é representada por linha cheia, linha contínua e também ela é fechada, as curvas de nível. Muitas vezes nós não vamos conseguir colocar essas curvas de nível fechadas no nosso desenho por uma limitação do papel. Então aí a gente deixa a linha acabando no horizonte. Ela sempre tem um fim. E essas curvas de nível, elas são fechadas, limitadas pelo papel, conforme a figura a gente consegue enxergar, que elas vão acabando ali, mas não tem problema, porque nós temos uma limitação do papel. Elas formam linhas fechadas em torno de elevações e depressões, então a gente vai conseguir enxergar quanto mais próximas uma curva da outra, quer dizer que eu tenho um pico ou um declive. As curvas de nível elas são lisas e não apresentam cantos sendo curvas, né? A gente não pode ter nunca pontos nem picos, essa representação então ela é errada. As curvas de nível nunca se bifurcam, então na figura aí de curvas de nível errôneas, né? Um exemplo dela é 99 com a cota 100, não consegue se juntar, né? Porque elas têm que ter uma cota só em cada linha. Ela não pode desaparecer repentinamente, uma curva de nível, de repente desaparecer, então ela sempre vai ter um fim. E também nós temos aí as classificações como curvas de nível mestres e principais, né, ou principais e as curvas de nível secundárias.
As curvas mestres nós representamos em traçados diferentes, geralmente as linhas mais grossas, mais espessas ou cores diferentes das linhas suplementares, né, que complementam aí as informações, sendo as secundárias. Na figura a gente tem as curvas de nível mestre secundárias, onde as curvas mestres são por cota 100 e cota 105. Entre elas nós delimitamos cotas secundárias 101, 102, 103, 104, com cores aí mais fininhas, mais disfarçadas. Com isso, nós chegamos em interpretações do nosso relevo, onde eu comentei curvas de nível mais espaçadas me indicam um terreno mais suave. Se eu tenho curvas de nível mais próximas, é um terreno mais em aclive, né, com maior depressão ou declividade. E igualmente espaçadas, então meu terreno aí tem uma inclinação estável, né, digamos, não é tão variável. E quando nós não temos muitas cotas, muitas curvas de nível representadas nos nossos desenhos, nós podemos enxergar isso como um terreno plano. Porque se eu estou tendo uma mudança muito longa de uma cota a outra, quer dizer que o meu terreno ele é bem suave, né? Essa mudança de inclinação ela é bem devagar. Vamos então ver aí, vemos aí os métodos, como interpretar, mas e como a gente representa, né? Como que nós chegamos na construção dessas curvas de nível? É um processo, então, que nós vamos aprimorando aí com o passar do tempo, também o processo de interpretação com o dia a dia, né? Pegando as plantas, enxergando ali um pouquinho melhor, vendo os perfis topográficos também, que através deles a gente consegue ter essa visão aí em outro plano, mas vamos aí ao processo, como nós conseguimos chegar nisso. Então, ponto A aí que a gente tem na figura, os pontos cotados para traçar curvas de nível. O que a gente tem? Pontos cotados jogados no meu plano não indicam nada, né? É muito mais difícil a gente interpretar. Então, a partir deles, nós vamos fazer os traçados das curvas de nível com pontos de cota igual. Então, nós sempre temos que ter os pontos com a mesma cota, que eles vão ser interligados e formar as curvas de nível. E aí nós temos esses pontos que são cotados, eles são levantados no eixo X e Y, no plano, e em Z, que seria a representação aí da cota. A interpolação desses pontos, ela pode ser aí de forma manual ou então também traçada a partir de programas e que facilitam, né, nessa interpolação e nesse trabalho. E aí geram então para nós as curvas mestre e curvas secundárias entre os pontos. Podemos ter o traçado a partir dos modelos digitais de terrenos, MDTs, onde nós vamos ter na figura, conforme a gente vê o MDT, de curvas por triangulação dos pontos. Nós formamos triângulos entre os pontos, né, essas cotas, e a partir delas a gente consegue aí traçar também as nossas curvas topográficas. Como é feita essa interpolação? A interpolação é de forma simples, adotada uma regra de 3. Então, se a gente vê aí na figura a interpolação de pontos e criação de curvas de nível, nós vemos 3 pontos, de 42,2, 47 e 45, mas eu quero traçar minha cota 46. Então, eu pego e consigo encontrar por regra de 3 aonde que esse meu ponto ele estaria localizado aí no eixo, né? Fazendo, então, a regra de 3, que nós vamos ver aí nos exemplos como é realizado esse cálculo, tá? Nos exemplos adiante. E agora, em função desses pontos, dessas cotas e curvas traçadas, nós chegamos na declividade do terreno, onde nós conseguimos obter informações de inclinação e percentual de declividade que o meu terreno vai ter. Essa declividade, ela é adotada utilizando aí a porcentagem entre a distância vertical em função da distância horizontal multiplicado por 100. Então, eu quero saber quanto que meu terreno variou na vertical em função aí de uma distância horizontal. Vamos aí, então, ao exemplo 3 de aplicação da declividade para entender um pouquinho melhor como que é na prática.
vamos dar continuidade na aula 11 nos exemplos, nos exercícios a respeito dos nossos desenhos topográficos. Então, nessa aula 11, a gente tem o conhecimento dos desenhos, como que nós vamos representar, e no exemplo 1, eu trago a verificação da interpolação de uma curva de nível, onde a gente vai ter que encontrar qual é essa cota, sabendo que a distância entre os pontos A e B no meu desenho eu tenho que é 7,5 centímetros, e o desnível entre esses pontos é de 12,9 metros. Eu desejo interpolar na posição aonde passaria para mim a cota de 75 metros. Então, porque o meu ponto A eu estou na cota de 73,2 metros, e o meu ponto B eu estou lá na cota 86,1. Então, para eu calcular o desnível entre os pontos A e B, então nós temos a diferença de 12,9 metros, então só subtrair. E agora eu quero saber onde que minha cota de 75 metros estaria. Então, a minha cota de 75, ela está à frente do ponto A. Essa diferença de nível entre elas, 75 menos 73,2, é 1,8 metros. Sabendo-se que em 7,5 centímetros, que é o que? A distância no meu desenho, eu tenho 12,9 metros, então é como se a gente tivesse aqui uma regrinha de 3. Eu vou fazer proporcional, porque se eu sei que 12,9 metros eu precisei aí no meu desenho 7,5 centímetros, então na minha distância entre as cotas 75 e o meu ponto A, qual vai ser o que eu vou, a minha distância horizontal que eu vou caminhar? Então, eu estou procurando essa distância, mas eu sei que o desnível entre elas, entre as cotas, é 1,8 metros. Então, fazendo a regra de 3, então se eu sei que x está para 1,8 metros de elevação, então aqui a altura, diferença de nível, 7,5 está para 12,9. Então, eu tenho 1,05 centímetros, que o quê? Que a minha cota de 75 metros estaria aqui locada no desenho. Então, eu pego, meço aí essa proporção de 1 centímetro e aí a gente consegue locar a cota de 75. É possível, então, que a gente calcule os demais valores para as próximas curvas, para 80 e 85 metros. Então, se vocês quiserem treinar, a gente vai chegar aí nos valores de 3,9 e 6,9 centímetros aí da cota de 75, então, que seriam essas distâncias das próximas curvas de nível. Então, curva 80 e 85. Que aqui já estaria bem próximo, né, na verdade, aqui da nossa... Aqui também, né, proporcional, aqui desenhando. Então, a gente estaria aí no 80, 85 aqui bem próximo. O exemplo 2, então, fazendo a interpolação, né, da posição da curva com a cota 46 na figura abaixo. Então, nessa figura, a gente tem as cotas de 45 a 47 metros e também nós temos saindo da cota de 45 para 47,2. E aí, eu quero saber aonde que estaria a minha curva de nível de 46. Então, eu tenho esse conhecimento da distância entre os pontos e a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma interpolação. Então, eu tenho no triângulo ponto A 45 para o 47, 5,3 que eu andei, né, a distância. E aí, eu quero saber aonde que a minha cota de 46 metros estaria, que distância. Então, fazendo a regrinha de 3, então a gente vai ter aí 2,65 metros. Então, diferença de nível, né? Então, entre 47 menos 45 e 46 menos 45. Para a próxima, mesma coisa. Então, eu saí da cota de 45, fui para 47,2. Quero encontrar que posição que a minha cota de 46 está. E eu sei que a distância é 3,5. Fazendo essa regrinha de 3, eu chego em 1,59 metros, que eu estaria distante, então, da cota de 45 para até a 46. Então, aqui seria 1,59
e aqui 2,65 metros. O último exemplo 3, então a gente tem a declividade entre os pontos AB na planta topográfica e eu quero encontrar qual é esse valor. Declividade é a distância vertical dividido pela distância horizontal vezes 100. Se eu pego no ponto A, a minha cota é 250. No meu ponto B, a cota é 50. E aí, a minha diferença de nível é a variação da distância vertical que a gente tem. Então, entre os pontos A aqui e B, 250 e aqui 50. E a minha distância na horizontal, que foi dada, então, aqui pelo projeto, né, pelo desenho, pela planta, essa distância ela está representando 1000 metros. Então, a diferença 200 dividido pela distância horizontal vezes 100, a minha declividade é menos 20%. Por que menos? Porque eu saí do ponto A e fui para o ponto B, então está em declive, então é negativo. Tá certo, pessoal? Então, finalizamos aí a nossa aula com os exercícios, a aplicação, e para que vocês possam fixar e entender melhor o desenho topográfico, como a gente interpreta as curvas e a declividade. Bom, pessoal, por hoje é isso. Finalizamos a nossa aula entendendo um pouquinho mais da representação do relevo, como que nós temos os mapas topográficos, as representações das curvas de nível, como que a gente cria, a gente chega aí no processo final dessas curvas de nível, para que a gente possa interpretar o relevo e obter informações aí tão importantes como, por exemplo, a declividade. Bom, finalizamos a nossa aula com os exemplos também de cálculo. Qualquer dúvida que ainda possa surgir, consultem os tutores e fiquem à vontade. Nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!